Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como é que funciona o consumo de memória pelo Pentaho. Eu vou tentar falar de uma maneira mais pausada. Você pode aumentar a velocidade do vídeo, da reprodução do vídeo, se julgar necessário. Então, falando sobre o consumo de memória pelo Pentaho. E com certeza, se você chegou até aqui, provavelmente já faz uso do Pentaho, mas ainda desconhece como é que funciona de fato o seu consumo de memória. Eu fiz aqui uma ilustração. A gente vai trabalhar o nosso vídeo em cima desse desenho. Então, eu tenho aqui o Pentaho representado por um computador. Então, nós temos o Pentaho instalado em uma máquina. Nós sabemos que, de fato, ele não é instalado. A gente baixa um arquivo compactado, a gente extrai o conteúdo desse arquivo, salva isso num diretório. Geralmente o diretório é aquele data-integration, e a partir dali nós podemos utilizar o Pentaho. Então o Pentaho está na máquina. Então eu tenho aqui esse desenho. Quando você inicia um job do Pentaho, esse job ele vai consumir recursos da memória RAM. Esse consumo ele é feito a partir de uma máquina virtual Java. Claro que se você já é da área de TI, você já sabe o que é o Java, o que é uma máquina virtual do Java. Esse não é o escopo do conteúdo desse vídeo. E você pode pesquisar depois o que é o Java, o que é uma máquina virtual Java. Nesse momento, o que você precisa entender é isso. Que toda vez que você inicia um job, toda vez que você inicia o Pentaho, só o fato de você abrir o Pentaho, ele vai precisar de uma máquina virtual Java para poder ser executado. Porque o Pentaho ele foi escrito em Java. Então, é por isso que você consegue executar o Pentaho no Windows, no Linux ou no Mac, né? No iOS ou qualquer outro sistema operacional que tenha suporte a Java. Porque não é a máquina que executa o Pentaho. Na verdade, é o Java na máquina, né? Então, o Pentaho ele sobe em cima da JVM, né? Java Virtual Machine. Então, por isso que você pode usar o Pentaho em qualquer computador que tenha Java. Então, tudo bem. Então, voltando aqui ao desenho. Eu inicio o Pentaho e eu tenho aqui uma máquina virtual Java e ela é inicializada para poder eu conseguir abrir a interface do Pentaho e executar meus jobs e minhas transformações. No mundo real, no nosso dia a dia, nós só abrimos uma instância do Pentaho. Você vai lá na sua área de trabalho, né, no seu desktop, e aí clica lá no atalho do Spoon, né, o spoon.bat, no caso do Windows. Você dá 2 cliques e aí ele vai abrir a interface gráfica do Pentaho no seu computador. E todo o seu trabalho você vai fazer ali. É apenas uma instância do Java rodando. Mas quando você vai para um nível de produção aonde você já criou seus jobs, suas transformações e você fez as suas automatizações para executar esses jobs, o cenário já é diferente. Então é esse cenário que eu trago aqui no desenho. No seu dia a dia, você executa o Pentaho uma vez e ele abre uma máquina virtual. Java, no caso, né? Esse desenho aqui da xícara do café. Num servidor de produção, se você tiver 4 jobs do Pentaho, cada job vai iniciar uma máquina virtual Java. Então, eu coloquei aqui o desenho de 4 máquinas virtuais Java. Então, cada tracinho desse é um job do Pentaho. Cada um abre sua própria máquina virtual Java. E a máquina virtual Java,
ela depende da memória RAM do computador para poder ser inicializada e fazer os seus trabalhos, os seus processos. Então, qual é o limite de jobs que você pode executar ao mesmo tempo? Isso depende de quanto você tem de memória disponível no seu computador, no seu servidor. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, se o meu computador ele tem 15 GB de memória RAM, 15 GB de memória RAM, e eu configurei o Pentaho para consumir no máximo 2 GB de memória por máquina virtual Java, então nesse caso aqui eu teria, executando 4 jobs ao mesmo tempo, eu teria 8 GB de memória RAM sendo consumidos aqui ao mesmo tempo. Então essa é a ideia, 8 GB. Para você configurar quanto cada máquina virtual Java, cada instância, vamos chamar de instância, para você configurar quanto cada instância do Pentaho pode consumir de memória, você pode fazer isso lá no spoon.bat ou no spoon.sh. Então, no seu diretório, né, no seu diretório do Pentaho, tenho aqui o PDI, o 9.3, o diretório Data Integration, e aqui nele eu tenho dois arquivos, o spoon.bat, que é para Windows, e eu tenho o spoon.sh, que é para Linux. Então, dentro desses dois arquivos aqui, eu posso configurar o meu limite mínimo e máximo de memória RAM que a minha instância do Pentaho pode consumir. No início eu falei que no nosso dia a dia a gente só executa uma instância do Pentaho. A gente dá 2 cliques aqui, o Pentaho inicializa e a gente faz o nosso trabalho aqui na máquina. Se eu clicar 2 vezes, vai abrir 2 instâncias do Pentaho. Se eu abrir 4, vai abrir 4. Se eu abrir 10, vai abrir 10 vezes o Pentaho na minha máquina. Por quê? Porque cada execução do spoon.bat ele inicializa uma nova máquina virtual. Eu tenho aqui os dois arquivos. Cadê aqui? Então eu tenho aqui o spoon.bat e aqui eu tenho nessa linha 137 o 1 GB de memória mínimo, né? Ou seja, toda vez que eu inicio o Pentaho, ele já vai iniciar alocando 1 GB de memória para a máquina, já vai estar disponível. E eu tenho aqui o máximo de 2 GB de memória, no caso que seriam 2048 megas, mais 2 GB. E aqui tem um aviso aqui, né, no arquivo do spoon.bat, falando que se você tiver um problema de falta de memória, você pode aumentar esse limite aqui, né, para mais gigas, né, para disponibilizar mais memória para o Pentaho que está sendo executado nessa máquina virtual Java, tá bom? Aqui no spoon.sh eu tenho a mesma configuração do BAT, mas aqui é para Windows e aqui é para Linux. E aqui eu tenho na linha 259 aonde eu faço o meu gerenciamento de memória. Então eu tenho aqui 1 GB, tá? Isso daqui eu não preciso ter o mesmo valor aqui no spoon.sh e no spoon.bat. Depende do ambiente que você está trabalhando. Nesse caso aqui, eu não estou trabalhando com spoon.bat, porque eu estou usando o Pentaho numa máquina Linux. Mas qualquer instalação do Pentaho vai ter os dois arquivos, tá? Você vai editar aquele que for correspondente ao ambiente que você estiver trabalhando. Então, eu estou trabalhando no Linux, então eu editei o meu arquivo spoon.sh. E aqui na minha configuração, eu coloquei para a máquina virtual do Java e que se é o Pentaho com 1 GB de memória e até o máximo de 6 GB, né? Até o limite de 6 GB. Então, a minha máquina virtual Java
ela não pode passar disso aqui. Se ela passar disso aqui, o pentarro ele vai dar um erro de memória, né, dizendo que não tem mais a memória disponível. E aí ele vai dar um erro e vai parar a execução do meu programa lá do job da transformação. Então, esse é o objetivo aqui dessa configuração de memória, tá? Você define aqui um valor mínimo e máximo para aquelas instâncias da máquina virtual. Então, nesse meu cenário aqui, eu configurei o meu pentarro para quando ele iniciar um job, começar com 1 GB até o máximo de 6, eu colocar 4 instâncias, 4 jobs do pentarro para executar ao mesmo tempo, os 4, se eles consumirem o limite de 6 GB de memória, se eles chegarem até lá, as 4 máquinas juntas vão estar executando ao mesmo tempo, 6 vezes 4, 24 GB de memória. 24 GB. Como eu só tenho 15 GB de memória RAM aqui nesse computador, então eu vou ter um problema aqui. Isso vai dar um erro. Eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, tá? Então, o ideal é que essas máquinas virtuais elas não precisem chegar a 6 GB. Mas, se uma delas precisar, eu tenho que ter lá o recurso disponível. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? O que é que determina se essa minha instância do pentarro que está aqui, né, nas 4 aqui são 4 instâncias do pentarro, cada um é um job. O que é que determina se esse job vai precisar mesmo desses 6 GB de memória RAM ou não? O que é que determina isso? Primeira coisa é o volume de dados, tá? Primeira coisa. Se você for fazer um select numa tabela, por exemplo, uma tabela, e essa tabela ela tem 5 GB de dados, só no seu select, é uma tabela, né, de um banco de dados que tem 5 GB. Então, só aí eu já vou ter um problema aqui, porque a minha máquina só pode chegar a 6 GB de memória RAM. Eu estou carregando, quando você faz um select lá no pentarro, para buscar os dados de um banco de dados, para poder fazer uma transformação, aqueles dados eles são carregados na memória. É tipo aquela filosofia do click view, de fazer tudo em memory. Então, tudo que o pentarro vai fazer para trabalhar, ele vai carregar na memória primeiro. Então, não importa que você está no banco de dados, que você tem uma tabela física, que você tem um arquivo CSV, não importa. Qualquer leitura, qualquer consumo de dados que o pentarro fizer, ele vai guardar aquilo em memória. Você precisa ter memória disponível para isso. Então, se você faz o select, seu select só ele já tem 5 GB de dados, você já quebrou o seu job, o seu pentarro aí já. Se você não tiver memória disponível. Se você tiver, tudo bem. Claro que não é recomendado nunca que você faça isso. Qualquer job do pentarro que consuma mais do que 4 GB de memória, eu já vejo que a gente já tem um problema aí. Já tem um problema, porque fornecer memória demais também não vai resolver o problema. É como se você estivesse carregando uma mochila pesada. Você aguenta, mas você vai sofrendo, você vai mais lento. Então é mais ou menos assim que o pentarro ele funciona. Vou botar aqui 64 GB de memória para o pentarro. Se um job seu precisar de 64 GB para poder processar todo, vai virar uma carroça. Ele vai rodar o mês inteiro e não vai concluir. Então, o ideal é que você não precise de tanto, tá? Você pode ter muita memória RAM disponível para executar muitos jobs em paralelo. Olha só, muitos jobs em paralelo, mas cada um dentro de sua própria máquina virtual. Então, a primeira coisa que faz um job consumir muita memória, ou mais memória, é o volume de dados, tá? Se o seu select já for ruim, se você já traz muita coisa, imagine aí para você depois processar isso, fazer cálculo, fazer join, é, é, né? Fazer os campos calculados, tudo lá no SQL, lá dentro do pentarro, usando os steps.
Então, tudo aquilo ali está indo para a memória. Então, já é ruim, porque esses 5 gigas vai virar quanto? Até chegar no final do processo. Então, a primeira dica aí, em relação ao volume de dados, é você ter um filtro. Usar a tabela particionada, só ler uma partição, só ler o último dia, as últimas 24 horas. Mesmo se você precisar fazer uma carga histórica, um reprocessamento histórico do passado, o ideal é que você não faça um select de tudo. O ideal é que você particione essa carga de maneira incremental. Eu já tive, por exemplo, um caso em que eu precisei fazer uma carga de dados histórico de 2 anos e, e o volume de dados diário era tão alto que eu fiz lá o meu select, a minha coleta de dados por hora. Então eu fazia essa coleta de hora em hora, né? No dia, 24 horas. Então eram 24 vezes para o mesmo dia, porque eu só pegava de hora em hora os dados, para poder conseguir otimizar o consumo dessa memória dentro da máquina virtual do Java. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando. Então, a primeira coisa, o número de transformações também aumenta o consumo de memória RAM, ele vai armazenando tudo em memória, e a complexidade dos relatórios. E aí você tem um dado dependente do outro, né? E tudo isso precisa estar ali de uma maneira ali armazenado de uma maneira que depois ele consiga fazer as suas conexões, né? Os seus relacionamentos, group by, sort rows, filter, tudo que a gente tem dentro do Pentaho, aqueles steps ali, cada step daquele tem o seu próprio mundo, né? E tudo aquilo fica de alguma maneira em memória, tá certo? Então são essas coisas aqui que geram impacto na memória RAM. Outra coisa também, tá? Outra dica também que eu poderia dar para vocês aqui em relação à questão do consumo de memória RAM, além de você definir lá no seu arquivo, né, como a gente já viu aqui, além de você definir um limite mínimo e máximo, tá? E, ó, 2 GB aqui eu acho pouco, tá? A partir de 1 tudo bem, tá dando start. 2 GB eu acho pouco, tá? E mais do que 6 GB já é demais, tá bom? Então aqui você faz primeiro o controle aqui, você controla a sua memória aqui, depois você otimiza a sua entrada de dados, tá certo? Número de transformações e complexidade dos relatórios, cada caso é um caso, não tem como você melhorar isso. Tudo tem como melhorar, mas eu estou falando assim, se for uma coisa realmente que você precise de muitos passos para poder chegar num resultado final, não tem jeito, né? Mas aí você tenta administrar aqui a sua entrada de dados. Então, entra menos dados, processa esses dados, grava, volta, coleta mais um pouco, e aí vai trabalhando por etapas, tá? Aí pronto, aí voltando agora, você já otimizou sua memória para não passar de 6 GB ou de 4 GB aqui no máximo. Aí você vem aqui agora para essa parte de baixo do desenho, o que é que eu estou dizendo aqui? Se você tem um job que chama outros jobs, todo esse bloco aqui, né? Todo esse bloco aqui, ó, eu botei JVM, todo esse bloco aqui, ele vai ser executado em apenas uma máquina virtual Java, tá? Aí, digamos que você fez uma coleta no job A, e você vai usar o resultado dessa coleta no job B, e você processa no job B. O job C vai consumir alguns dados do job B, mas ele não vai usar mais nada do job A. O job C não vai usar nada do job A. Mas, como você colocou um job dentro do outro alinhado, todo esse lixo aqui ele vai ficar disponível em memória até a conclusão do job C. Ou seja, você vai estar consumindo recursos da máquina de maneira desnecessária, empatando o seu sistema operacional de usar aquela memória para outra coisa e tornando até mesmo o seu processo de coleta, extração e transformação mais lento, porque a memória já vai estar saturada, né? A memória já vai estar saturada
de coisas anteriores que aqui no Job C já não são mais necessárias. Então, se você tem algum job aí hoje e você fez um negócio parecido com esse, não, vou fazer um job aqui e vou colocar o job A, B, C e D dentro dele, porque aí eu vou conseguir fazer em sequência, né? Você pode pensar assim, não, para poder, como existe uma sequência lógica, eu vou colocar essa sequência lógica dentro de um job. Não é uma boa prática, tá? O ideal é que você tenha um, um uma máquina virtual para cada job, ou seja, isola os jobs, tá? E aí essa orquestração aqui, a ordem em que eles devem ser executados, você faz por fora, de outra maneira. No caso do Windows, se você está usando lá o gerenciador de tarefas do Windows, não, de tarefas não, o agendador de tarefas, aí você coloca lá, né, o batch para executar no horário A, no horário B, no horário C. Um depois do outro, ou um minuto depois do outro, ou você cria um arquivo batch que vai chamar outras batches, um arquivo SH que vai chamar outros arquivos SH, e aí cada um vai atrás do outro, né? Então essa é uma maneira melhor de você conseguir é, é, administrar esse consumo de memória, porque se o job ele for rapidinho, ele vai executar a máquina virtual, vai concluir e já tem memória disponível no servidor. Aí vem o B, se for rapidinho, já tem memória disponível. Se o C for demorado ou for lento, tudo bem, mas ele está no mundo dele. Não tem nenhum lixo aqui desnecessário. Eu vou agora mostrar para vocês, de maneira prática, o que foi que a gente discutiu aqui. Então, eu vou abrir aqui uns terminais do, do cadê aqui? Do Linux, tá? Vou abrir aqui uns terminais, cadê? E tem esse aqui, ó. Coloquei esse aqui do lado. E o que é que vai acontecer aqui agora? Olha só essa ilustração. Eu criei aqui um arquivo Python, um script, que vai monitorar para mim, tá? O consumo de memória em gigas do Pentaho no meu servidor, tá? Então, eu vou dar um Enter aqui e eu vou executar esse programa, tá? Eu não peguei na internet, tá? Eu fiz aqui esse programa para poder exemplificar isso para vocês de maneira prática. Então, olha só, ele está coletando o uso de memória pelo Pentaho no meu servidor. Perceba que ele não tem nada rodando agora, nada. Instâncias do JVM estão em zero, tá? E ele botou aqui que está usando aqui alguns megas aqui, né? 0.05 gigas, porque não está rodando nada. Então eu tenho aqui 4 jobs, tá? Do Pentaho, e eu vou executar agora o primeiro. Eu vou dar um enter aqui, ó. Executei o primeiro, tá? Via terminal. Isso está automatizado, olha lá. Tá vendo aqui? Veja que ele já colocou aqui para mim que eu tenho uma instância da JVM em execução. Vou clicar aqui no outro. Ó, 2. Vejam. E a memória, como cada instância da JVM ela inicia com 1 GB disponível, então você vê aqui, tá vendo? 1.77. Estou iniciando aqui o terceiro job. Ó, 3 instâncias da JVM. Cada job, quando eu chamo ele, eu executo ele, ele inicializa uma nova máquina virtual Java e ele processa tudo ali dentro. Vou executar o quarto job aqui. Olha só. Pronto, eu tenho 4 jobs do Pentaho em execução. E aqui eu tenho o consumo de memória total das 4 máquinas virtuais. Ele está dando aqui uns 4 GB. Vamos arredondar para 4 GB. Quer dizer que vai ser só 4 GB sempre? Não. É porque nenhum dos 4 jobs aqui
precisou de mais memória do que a que ele alocou inicialmente, que é de 1 GB para cada um. Se o volume de dados que esses jovens estiverem coletando, processando, transformando, isso for aumentando, olha só, ele iniciou ali uma quinta máquina virtual. Ah, mas você não iniciou um quinto job. Ó, 3 agora porque 2 encerraram aqui, tá vendo? Eu tenho 2 em execução e 2 encerraram. Ele deu 5 aqui porque um job, enquanto eu estava aqui gravando o vídeo com vocês, um job foi iniciado, porque ele está agendado lá no Chrome, né? Então ele iniciou naquele momento. Então ele está rodando e ele entrou aqui na nossa lista, aqui no desenho. Vejam que eu só tenho agora 3 instâncias da máquina virtual Java, ou seja, 3 jobs em execução. Tá? Eu tenho esses 2 aqui e aquele que entrou lá sozinho. Mais um terminou, ficou 2 aqui, que são esses 2 aqui de cima. Ou seja, foi rapidinho. Vejam o que eu disse antes, né? Se ele não precisar daquela memória, quando ele terminar o job, ele encerra a máquina virtual, a memória já está livre. Então você vê que ele chegou num pico aqui de 4,99 GB, depois caiu para 1,79. Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, tá certo? Exemplificando o que acontece de fato, né, quando você executa um job do Pentaho. Toda vez que eu inicio um job do Pentaho, eu estou iniciando o Pentaho sem a interface gráfica, tá? Sem interface gráfica, mas eu estou iniciando o Pentaho. Então, cada inicialização do Pentaho vai abrir uma nova instância da Java Virtual Machine. E é assim que o Pentaho ele vai trabalhando, tá? O consumo de memória ele é determinado pelo volume de dados. Então, resumindo aqui, né, o nosso vídeo. Quanto mais dados você está trafegando no seu job, de mais memória você precisa. Bom, eu vou agora aqui dar um enter aqui, certo? Para poder interromper esse meu monitoramento aqui do uso de memória, para poder o meu programa ele gerar para mim um gráfico, tá? Ele já gerou o meu gráfico e eu vou mostrar para vocês agora esse gráfico, esse consumo de memória aí. Vou abrir aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vou fazer para vocês aqui nessa tela. Então aqui tá, certo? O que eu acabei de mostrar para vocês. Então gerou esse gráfico aqui agora. Você vê que eu tenho aqui de 0 a 5 GB, tá? Esse gráfico aqui ele poderia subir até o máximo de memórias da máquina. Ele está indo até onde o pico de memória né, consumida pelo Pentaho foi. Aqui não é a quantidade de máquinas virtuais Java, aqui é memória. É como eu disse para vocês antes, né? No desenho, eu tenho uma memória, tá? Executando várias máquinas virtuais Java. Certo? Então, eu tenho aqui 4,99 GB de memória RAM consumidas pelo Pentaho, distribuídas em 5 máquinas virtuais. 4 GB de memória distribuídas em 4 máquinas virtuais. Então, isso que eu mostrei aqui para vocês é justamente o que eu fiz aqui no desenho. É uma memória só e toda vez que o Pentaho inicializa um job, ele inicia uma instância da JVM. Isso ficou bem interessante. E eu tenho aqui esse desenho, tá? A minha memória total. E aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, tantos gigas de memória. E aqui eu tenho o intervalo de tempos em 5 segundos, né? Então, ele está aqui mostrando que o consumo de memória ele foi aumentando à medida em que as máquinas virtuais elas foram iniciando do Java e à medida em que elas iam sendo encerradas, o consumo de memória também vai caindo, certo? Então acho que ficou bem legal. Esse programa daqui também ficou bem interessante.
esse programa que faz o monitoramento do consumo de memória pelo Pentaho. Para quem não sabe, eu tenho um curso de Pentaho na Udemy, tá? E eu tenho o mesmo curso de Pentaho na QIFI, tá? Qual é a diferença? Na QIFI, eu vou estar colocando esse código-fonte desse programa em Python, tá certo? E vou estar adicionando aulas novas sobre o Pentaho, tá? Na Udemy, não. O mesmo curso do QIFI hoje é o curso da Udemy, tá? Mesmo curso, completo, tá? Todas as aulas que tem no QIFI, que o curso é mais caro, tem na Udemy. E o curso está no preço de Udemy, tá? São as mesmas aulas, é o mesmo curso. A diferença é que eu vou evoluir o curso, né, para novos módulos e novas aulas no QIFI, tá? E da Udemy, tá bom. Do jeito que tá bom, tá bem completo. Quem está fazendo está gostando. E se você quiser aprender mais sobre o Pentaho, vá lá na Udemy também e confere lá o conteúdo que eu disponibilizei para vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!